Louvado seja Deus. Abramos nossas Bíblias em Tiago, no capítulo 3. Nós vamos fazer essa leitura dos versos 13 ao verso 18 do capítulo 3, falando sobre a sabedoria do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, ressentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, meus amados irmãos, sobre essa sabedoria que vem do alto. Nós cometemos muitos tipos de pecados. Muitas vezes nós pecamos. Esse é o ponto alto e central desse texto do capítulo 3, dos versos 13 a 18, a falar da inveja. Algo que, creio eu, não se encontra em nosso meio, não é verdade? Sim ou não? Inveja? Alguém tem inveja aqui, sim ou não? Não. Fala assim, não. Vai mentir, né? É pecado. É pecado mentir, não é verdade? Então não pode mentir. Então tem inveja aqui, certo? E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Amados irmãos, seja em nós ou seja em uma outra pessoa próxima de nós, o que nós precisamos, meus amados irmãos, é tomarmos consciência da necessidade que nós temos de colocar um ponto final nisso. Basta, chega. Nós temos muitas exortações, muitos ensinos da palavra de Deus para nós e nós precisamos melhorar o nosso entendimento desse texto em especial. Por exemplo, nós já ouvimos muitas pessoas fazerem confissões de pecados. Chegar para nós, eu preciso confessar uma fraqueza, não é assim? Tem pessoas que confessam suas fraquezas para nós. Elas estão buscando em nós uma ajuda. Elas estão buscando em nós orientação. Elas estão buscando em nós apoio, porque elas querem largar aquele defeito. Elas precisam de força. Elas precisam de sabedoria que muitas vezes elas sabem que pode ser encontrada em nós. Mas nunca vimos uma pessoa chegar para nós e fazer uma confissão do tipo, olha, eu preciso me confessar, eu estou com uma inveja danada. Alguém já fez isso com você? Nunca. Nunca confessaram para nós que elas estão com inveja. Ou uma outra forma também das pessoas fazerem confissão. Eu tenho uma fraqueza, eu preciso que você me ajude. Eu gosto tanto de fazer uma fofoquinha. Alguém já falou isso para você? Mas é exatamente isso que Tiago coloca aqui nessa perícope desse texto, meus amados irmãos. De pessoas que vivem dessa forma, que gostam dessas coisas. Talvez é algo tão comum, não é verdade? E nem sequer nós damos conta de que nós estamos vivendo dessa forma, de que nós estamos fofocando, não é verdade? Falando o que nós não devemos falar, para pessoas que não podem ouvir, para pessoas que não podem saber, porque às vezes tem o hábito pior que o nosso ainda, além de contar para frente o que ouviram de nós, e ainda acrescenta, aumenta. Não é assim que diz, quem conta um conto, aumenta? Vai por aí afora. Ao ler Leroy Copeman, ele diz o seguinte, às vezes nós encontramos alguns dizeres nas frases do tipo, olha,
eu nem queria te contar isso, mas... Outras frases também que nós ouvimos muito, aqui, cá entre nós, justificando que você quer contar uma fofoca, que você quer contar uma coisa que você não precisava dizer, mas quer falar, porque aquilo está entalado, aquilo está coçando na língua, não é verdade? Então, todos nós conversamos e convencemos-nos de que a verdadeira intenção nossa é expressar que nós estamos preocupados. Essa é uma preocupação boba. Eu estou preocupado, por isso eu preciso falar, e aí nós falamos. Pode ser que seja fácil em alguns casos, nós até enxergarmos com nitidez a diferença entre um boato e uma simples novidade. Mas se nós admitíssemos que nós fofocamos, quem sabe nós nos sentiríamos constrangidos e tomaríamos uma decisão ainda hoje de largarmos esse hábito feio de vez. A fofoca e a inveja é uma das doenças mais sorrateiras e comuns capazes de nos acometer. Portanto, todos nós estamos sujeitos a essa doença. Todos nós estamos sujeitos a esse pecado. Todos nós podemos ser infectados por este mal. Seja o velho, seja o jovem, seja a mulher, seja o homem, seja o pobre, seja o rico, seja o casado, seja o solteiro, mas isso deixam marcas horríveis nas pessoas. E nós precisamos saber, meus amados irmãos, que a sabedoria que vem do alto, que vem de cima, nos ensina que se nós vivermos em amor em primeiro lugar, nós precisamos destacar que se nós vivermos em amor, o amor vai nos ajudar a controlar a nossa língua. Em primeiro lugar, eu quero destacar isso. O amor vai nos ajudar a controlar a nossa língua. O verso 13 diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Uma vez que nós espalhamos as fofocas, uma vez que nós espalhamos o sentimento faccioso que Tiago nos exorta, é impossível nós contê-los, é impossível nós pararmos ele, é impossível porque ele toma uma dimensão incrível. Você fala para um e vai falando para o outro, e o outro fala para o outro, e assim, vocês já ouviram falar do travesseiro de penas? Ninguém consegue nunca mais pegar as penas de volta. Mesmo que nos arrependamos, mesmo que nós possamos até obtermos o perdão de Deus, na maioria das vezes, meus amados irmãos, nós não vamos conseguir apagar as marcas deixadas por nós da vida daquele de quem nós falamos. Portanto, cuidado ao expressar qualquer tipo de sentimento seu a respeito de qualquer pessoa, seja ela quem quer que for, seja ela quem for. Cuidado, porque isso traz uma amargura profunda no coração da pessoa e faz um estrago enorme na vida dessa pessoa. Nós causamos um estrago na vida dos outros. Portanto, Tiago nos ensina que se nós resistirmos à vontade de fofocar, se nós resistirmos à vontade de provocar riras, facções, nós não vamos nos preocupar com as nossas palavras. Se nós não falarmos mal dos outros, nós não vamos precisar ficar preocupados com aquilo que nós vamos dizer, porque sempre nós vamos estar pontuando algo positivo a respeito do outro. Nós vamos sempre pontuar aquilo que o outro faz de melhor. Ele pode ter os defeitos, mas será possível que nós não encontramos nada de bom em ninguém nessa vida? Ressalte aquilo que é positivo, ressalte aquilo que pode trazer vida para a pessoa, porque uma palavra dita jamais pode ser recolhida. Tudo isso, meus amados irmãos, é porque muitos de nós destruímos
intencionalmente, ou às vezes sem nenhuma intenção, a vida dos outros. E depois nós ficamos assim, aquela preocupação, eu preciso procurar o fulano, eu preciso procurar o Beltrano. Por que você precisa procurar o fulano? Por que você precisa procurar o Beltrano? Por que você precisa procurar o outro? Porque eu falei algumas coisas e eles estão chateados comigo. Então eu preciso ficar lá agora me justificando. Não era bem isso que eu queria dizer, não era com esse sentido, não era dessa forma. Para que falou? Não fala então, que daí não precisa sair procurando os outros, não é verdade? Diz aqui o capítulo 3 de Tiago, portanto, é mais fácil evitar um incêndio, não é verdade? Na floresta, do que depois ficar lá apagando com um baldinho de água aqui, um baldinho de água ali, uma floresta que já está em uma chama incandescente. Portanto, um bom conselho, meus amados irmãos, para nós seguirmos, é esse dessa epístola de Tiago. Se não tivermos a coragem de repetir na frente da pessoa aquilo que nós estamos falando dela, é melhor que nós não abramos a nossa boca, é melhor não abrir a boca. Se você vai abrir a boca, você precisa ter certeza de que aquilo que você está falando pode ser dito em qualquer lugar onde você estiver, na presença ou na ausência da pessoa, você pode deferir aquelas palavras, proferir aquelas palavras. Mas se você não pode proferir a palavra na frente da pessoa, então não diga também nas costas, porque você está destruindo a vida daquela pessoa. Assim, então, a pergunta de Tiago, que abre essa discussão para nós nesse texto, é: quem dentre vós é sábio e entendido? Tiago, então, está fazendo uma pergunta para os seus leitores. Tiago está fazendo uma pergunta para aqueles que vão ler a sua epístola, para aqueles que vão ler essa carta que ele escreve, dizendo assim: quem entre vós é sábio e entendido? E ele coloca uma interrogação: quem dentre vós? Portanto, esse é um desafio nosso, é um desafio da igreja. Se você quiser ser sábio, se você quiser, mostre isso com sabedoria, pelas obras que você pratica, que a verdadeira sabedoria produz. Somente a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto, pode te iluminar, pode te guardar, pode te proteger. Somente essa sabedoria pode te levar a produzir vida, a produzir paz, a produzir um ambiente agradável, um ambiente saudável. E Tiago nos mostra isso, meus amados irmãos, no seu primeiro capítulo dessa epístola, colocando à nossa disposição, à disposição dos crentes piedosos, dizendo assim, nos versos capítulo 1, dos versos 5 até os versos 8, verso 5 ao verso 8, capítulo 1. Vamos fazer essa leitura juntos, meus amados irmãos? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos. Eu até peço, mas Deus não me dá. Que forma nós temos que pedir? De que forma nós precisamos nos colocar diante do Senhor? E ele diz ainda para nós nesse texto, meus amados irmãos, qual é a forma que nós devemos mostrar a sabedoria do alto. De que forma nós devemos mostrar, então, a sabedoria do alto, meus amados irmãos? Com mansidão. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Com mansidão. E essa mansidão na vida cristã envolve, então, meus amados irmãos, uma compreensão clara da nossa falta de méritos diante de Deus. Nós não merecemos nada, nós não podemos fazer nada de nós mesmos. Portanto, no nosso trato com o nosso semelhante, na nossa forma de relacionar com o nosso semelhante, nós precisamos da ajuda que vem do alto, porque todos nós somos espinhentos. Ao nos encostar um ao outro, nós nos desgastamos, nós nos ferimos, até mesmo os cônjuges fazem isso. Então nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para nós viver em amor, e somente o amor vai nos ajudar a controlar
a nossa língua. E Tiago diz para nós, meus amados irmãos, que a inveja amarga e preocupações egoístas de amargura trazem dissolução, traz sentimento faccioso, traz motivação egoísta, traz partidarismo, traz ganância, traz ódio pelas pessoas. Mas o que ele diz para nós: eu desejo que vocês sejam pessoas felizes. Tudo isso, meus amados irmãos, então, é uma antítese da mansidão que ele está propondo para nós, mansidão pela sabedoria que vem do alto, pela sabedoria que vem do céu, pela sabedoria que vem de cima. Portanto, o que ele diz nesse primeiro ponto para nós, que o amor nos ajuda a não guardar rancor. Quem tem amor no coração, quem tem amor abundante, quem tem amor de sobra no coração, jamais vai sobrar espaço para guardar amargura, jamais vai sobrar espaço no seu coração para guardar rancor, jamais vai sobrar espaço no seu coração para guardar ódio. Não tem espaço no coração daquele que está cheio de amor. Não tem espaço no coração daqueles que estão cheios de amor para guardar injustiça, mas está cheio de espaço para guardar a verdade que triunfa. Então, quando nós fofocamos, quando nós provocamos facção, quando nós estamos, meus amados irmãos, quando nós ficamos felizes pelo pecado dos outros, pelas desgraças dos outros, pelos erros dos outros, com as deficiências dos outros, com os deslizes dos outros, quando nós nos alegramos com isso, quando nos alegramos com as suas culpas, quando nos alegramos quando eles ficam cabisbaixo, quando eles ficam envergonhados, decepcionados com suas atitudes, nós precisamos, com o amor que tem dentro do nosso coração, que não podemos agora ficar difamando as pessoas. O amor não nos dá o direito, o amor não nos dá o luxo de poder ficar difamando as pessoas. Pelo contrário, quando nós amamos as pessoas, nós vamos falar bem delas, nós vamos negar, ressaltar as suas falhas, nós vamos negar, ressaltar as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas limitações, aquilo que trazem depreciação para elas. Isso nós não vamos enaltecer, nós vamos ajudá-las a superar essas crises. Todos podem ter um momento de crises dessa natureza. Assim, então, o que a Bíblia nos orienta a fazer, meus amados irmãos, quando o irmão está numa situação reprovável? O que é que a Bíblia nos orienta a fazer quando o irmão está numa situação reprovável? O que é que a Bíblia nos orienta? Põe para fora da igreja, não é verdade? É assim que a Bíblia nos orienta? Disciplina. É assim que a Bíblia nos orienta, meus amados irmãos. Vamos espalhar o boato pela cidade, vamos falar mal dele, vamos acabar com ele, vamos arrasar ele de uma vez por todas. É isso que a Bíblia nos orienta? O que nós devemos fazer, meus amados irmãos, é o que a Bíblia nos orienta, em Gálatas 6, no verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Você pode ler comigo? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais tentado. Então vamos viver em amor, porque o amor nos ajuda a controlar todo o nosso ser. Mas temos também um segundo ensino nessa palavra, meus amados irmãos, de Tiago, do verso 14 a 16, que ele diz também que se nós falarmos a verdade, aqui no verso 14 ele começa dizendo sobre isso, essa verdade vai nos ajudar a controlar a nossa língua. Leiamos juntos versos 14, 15 e 16, ele diz assim, todos: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura, ressentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins. Somente, meus amados irmãos, aqueles que não aceitam ser tentados, ao sair por aí espalhando coisas terríveis e instáveis a respeito dos outros,
pode dizer que tem essa sabedoria que vem do alto. Portanto, nós temos a tendência, meus amados irmãos, de achar que, em alguns momentos da nossa vida, se nós tirarmos o brilho da coroa de alguém, se nós fizermos a nossa coroa brilhar um pouco mais do que a coroa alheia, nós achamos que nós vamos obter destaque. Nós achamos que nós vamos, rebaixando os outros, sermos alvos de aprazimento, as pessoas vão se alegrar com isso. Muito pelo contrário. Nós temos um Deus, e tem um Deus lá no céu, que como olha, a mesma forma que olha para mim, Ele olha também para o outro a quem eu estou tentando depreciar, a quem eu estou tentando colocar para baixo. Para solucionar esse problema, então, Tiago diz assim para nós, que não basta nós apenas depreciarmos as pessoas, nós precisamos cultivar a verdade e o respeito próprio, equilibrado, como disse Jesus em Mateus capítulo 22, no verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele não falou, em vez de a si mesmo, não, amarás o teu próximo como a si mesmo, ou dessa forma, né? Mas como a ti mesmo, não assim, mas como a ti mesmo. O que Jesus disse então foi, enquanto nós não aceitarmos como nós somos, nós também não podemos ser aceitos. Nós precisamos aceitar o próximo como ele é, para nós também sermos aceitos por Deus da forma como nós somos. Isso é possível? Sim ou não? Sim, sim é possível, porque Deus nos amou primeiro. E ao nos amar, Ele também nos tornou a sua imagem. Ao nos amar, Ele também enviou o seu Filho para morrer por nós, para morrer em nosso lugar. Charles Allen, em seu livro A Psiquiatria de Deus, ele diz, abre aspas, quem tem mente avançada, fala de ideias. Quem tem uma mente mediana, fala de fatos. Quem tem uma mente mesquinha, fala da vida dos outros. Uma boa solução para esse problema, meus amados irmãos, é nós nos ocuparmos com as coisas importantes, é nós nos ocuparmos com as coisas significativas, é nós nos ocuparmos com as coisas de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, se você puder, coloca para nós, fazendo um favor, nós precisamos sairmos daqui certos e cientes de como deve ser o nosso comportamento, ou o comportamento do crente que vive a sabedoria que vem de cima. Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, meus amados irmãos, leiamos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos cultivar, meus amados irmãos, um interesse por esses grandes desafios do nosso tempo. Que nós não sejamos negligentes diante desta palavra, porque a sabedoria que o Senhor manda para cada um de nós, a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que vem de Deus, ela não vai ser expressa por nós de forma egoísta, de forma invejosa, mas nós vamos ter uma natureza completamente diferente, porque a nossa origem é diferente, a nossa origem vem do Senhor que nos criou. Agora nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criado em Cristo Jesus para fazer o quê? Coisas boas. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém. A sabedoria é dessa forma, e Tiago então coloca alguns adjetivos para nós, para ficar bem gravado, meus amados irmãos, do coração de cada um. Olha os adjetivos que Tiago coloca. Primeiro, a sabedoria que não vem de cima. Ela é, olha no texto, ela é terrena. Está no texto. A sabedoria que não vem do Senhor, a sabedoria que não vem de Deus, ela é terrena.
ela é fraca, ela é imperfeita. E só tem esse tipo de sabedoria aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que são inimigos de Cristo, aqueles que se ocupam dessas coisas, só vivem a destruir aos outros. Mas Tiago continua dizendo que essa sabedoria que não vem de Deus, ela também é uma sabedoria animalesca. O que é uma sabedoria animalesca, meus amados irmãos? Ao invés de ser espiritual, é um animal. Não pode ser gente, é isso que ele está dizendo. Não pode ser gente, não pode ser comparado a um ser humano, não pode ser comparado a uma pessoa. Quem pratica essas coisas. Portanto, ele ainda dá uma terceira nomenclatura ou característica para essa sabedoria terrena. Se você olhar para o texto, você vai ficar assustado. As pessoas que vivem dessa forma, essa forma que elas vivem é demoníaca. Ele está dizendo, não produz um bom estilo de vida. Ele diz mais, ela é uma antítese direta da sabedoria que desce lá do alto. A sabedoria que desce do alto, ela é celestial. A sabedoria que desce do alto, ela é divina. A sabedoria que desce do alto, ela é de Deus. E Tiago, então, meus amados irmãos, nos exorta ao descrever essa sabedoria aqui, mostrando para nós, justificando o severo veredito sobre a falsa sabedoria. Então ele escreve sobre a sabedoria divina e sobre a falsa sabedoria, descrevendo os efeitos que essa falsa sabedoria produz na vida das pessoas, mas também ele descreve aquilo que a verdadeira sabedoria produz na vida dos crentes em particular. E ele diz que a inveja, o sentimento faccioso, leva inevitavelmente à confusão, a toda espécie de coisas ruins. Onde o coração é errado, Tiago está dizendo, onde o coração está errado, onde você colocou o foco errado, tudo que você fizer vai dar errado. Então não espere que você tenha sucesso na sua vida, não espere que você vai ser bem sucedido, não espere nada de bom para você, se você tem um comportamento assim, se você tem uma atitude dessa natureza, porque ele está dizendo que esse sentimento leva à confusão e toda espécie de coisas ruins, está no texto, toda espécie de coisas ruins. Portanto, meus amados irmãos, ele nos ensina, primeiro, que nós precisamos demonstrar amor. Segundo, que nós precisamos mostrar sabedoria. Terceiro, finalizando, ele diz assim, que você precisa aprender a viver em paz. Essa última frase foi citada por um grande homem de Deus, e ele diz assim, que é em paz que nós devemos nos ocupar, para que nós possamos produzir coisas que edificam, coisas boas. 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos nos ocupar o tempo todo, em todos os momentos vagos da nossa vida, com as coisas que vêm de Deus, com as coisas puras, com as coisas que podem edificar, construir, solidificar. Portanto, assim nós devemos viver na verdade, no amor e na paz. Precisamos, meus amados irmãos, olhar para essa sabedoria que Tiago nos ensina e ver os efeitos que ela produz em nossa vida. Como diz a carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir dos versos 23, alguém poderia poderia ser colocado para nós, fazermos nos lembrar do que seria a sabedoria que vem do alto, capítulo 25 de Gálatas, verso 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. O que diz o verso 24? E os que são de Cristo Jesus, tá bom, meus amados irmãos. O verso 16 mostra que uma sabedoria isenta de qualquer culpa seria incapaz de produzir alguma coisa má. Portanto, é dessa forma que nós devemos viver, sendo indulgentes, tratáveis,
plenas de misericórdia e de amor pelo nosso próximo, vivendo uma vida imparcial, não no sentido de demonstrar preconceitos, mas no sentido, meus amados irmãos, de não vivermos divididos, mas nos entregarmos de forma resoluta, sem incertezas, sem dúvidas, sabendo, meus amados irmãos, que aquele que está conosco não é fingido, e se ele não é fingido, nós também não podemos viver uma vida fingida. Viva uma vida de verdade. Assim, então, nessa sociedade que tende a exaltar a negligência, que tende a exaltar a esperteza, nós, como cristãos, listados por Tiago como crentes, nós devemos viver esse ensino da palavra de Deus, que são destacados e devem ser desejados por nós. Ele fecha esse capítulo 3, destacando para nós o atributo da sabedoria, que tem a sua natureza, que tem dentro da sua natureza a passividade. Portanto, viva pacificamente, sem dúvida. Esta ênfase que Tiago coloca para nós, meus amados irmãos, está nos levando, ou deve nos levar, a erradicar definitivamente das nossas igrejas, de dentro dessa igreja em especial, toda forma de vida amarga, de contenciosas, de discussões, disputas. Como eu fiquei feliz ontem, como foi bom ver os irmãos trabalhando ontem pela causa de Deus, não pela causa do fulano ou do beltrano, mas pela causa de Deus. Como é bom ver todo mundo trabalhando despretensiosamente, sem querer colher para si os lauréis, mas que a honra e a glória de Cristo seja exaltada. Portanto, é dessa forma que nós devemos viver, sem disputas, porque as disputas despedaçam a igreja, destrói a igreja, acaba com a igreja. Portanto, essa paz que Tiago diz aqui, é uma paz produzida pela sabedoria genuína, e ela está claramente ausente na vida de muitas igrejas, apesar de serem óbvias, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurado os que vivem a produzir paz, bem-aventurado aqueles que se esforçam para que haja paz, portanto serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Sim ou não? Sim. Cuidado, que no abrir da sua boca, você realmente traga paz. Amém?